Ok. Bem, pessoal, estamos iniciando a nossa revisão. Foi programado para a gente fazer uma avaliação já semana que vem, se eu não me engano é dia 26. Acho que é, semana que vem, quarta-feira. E assim, pessoal, como ficou muito em cima, já uma avaliação assim ainda em agosto, então nós resolvemos colocar um assunto que vocês já haviam visto, que esse assunto a gente tratou no período, né, no segundo período, lá junho, maio e junho, né, esse períodozinho ali a gente estudou sistemas agrícolas, questão de fome no mundo e incluía também Revolução Verde. Dessa vez eu peguei só o assunto Revolução Verde, né, não peguei todo aquele conteúdo do capítulo completo, mas resolvi dar uma enxugada e deixar só Revolução Verde para a gente fazer uma avaliação semana que vem. Lembrando, para quem estiver assistindo essa aula após, né, lá pelo YouTube, que eu vou estar disponibilizando no YouTube. Então, para quem está assistindo essa aula no YouTube, o slide está na descrição do vídeo. Para quem está assistindo aqui no Meet, na própria sala, eu vou estar disponibilizando no grupo, tá bom, galera? Depois vocês acessem aí o grupo da sala. Após terminar a aula, não imediatamente, gente, porque geralmente é meio complicada os finalmente aqui depois que encerra a aula, mas assim, uns 10, 15 minutinhos depois de terminar a aula, eu estou mandando lá no grupo todos os arquivos que serão necessários para vocês fazerem as atividades e tal, além do slide. Por que eu estou destacando isso, pessoal? Vocês vão estudar pelo slide para fazer a prova, tá bom? Eu vou mandar em PDF, eu acredito que todos conseguem abrir. Então é esse material que vocês vão estudar para a prova semana que vem. Podem tirar dúvidas no privado comigo, sempre, né? Vocês já sabem que podem me procurar, tá bom? Pronto, enrolei aqui um pouquinho, né, para ver se chegava mais alguém. Acredito que, não sei, se chegar alguém eu vou aceitando aqui, não tem problema não. Então o tema da nossa aula é Revolução Verde. Vamos começando aí com um dos caras que foram iniciantes, né, que foram um dos precursores da Revolução Verde, não sei, um dos caras que são chamados de pai da Revolução Verde, vamos dizer assim. A Revolução Verde, ela representa um conjunto de inovações tecnológicas que tem o intuito de melhorar as novas práticas agrícolas. O primeiro país a aplicar esse conceito foi o México, e foi financiado por essa organização aí chamada Rockefeller, Fundação Rockefeller. O nome do cara é Dr. Kellogg, eu não sei se eu pronunciei corretamente, tá bom? Bem, essa é uma apresentação inicial, mas antes, pessoal, eu já estava meio que esquecendo, inclusive tem gente chegando ainda, né, na nossa aula. Eu havia mandado para vocês, antes de começar a aula, uma tempestade de ideias, que eu chamei assim, né, pessoal? Que foi um linkzinho que eu mandei aqui do Google Docs para que vocês falassem o que viesse à mente de vocês acerca desse assunto. Eu não sei se alguém chegou a digitar alguma coisa, mas eu vou conferir aqui. Vai que alguém, né? Pronto, a Ana Caiane deixou um comentáriozinho aqui. Não somente ela, né? Mas não tem problema, não é obrigatório, né? Eu disse lá que era só uma proposta. A Ana Caiane disse que a elevação espantosa de aumento de comidas se deve à Revolução Verde. A produção de alimentos em geral, né? É uma pena que toda essa comida seja mal distribuída e não seja usada para acabar com a fome. Detalhe que essa era a promessa da Revolução Verde, acabar com a fome. No entanto, né, pessoal, a gente vê, como a própria coleguinha aqui está dizendo, a Ana Caiane, né? Não é isso que está acontecendo, né? Nós vemos ainda muita fome no mundo. A cada aula, pessoal, eu sempre vou estar trazendo essa proposta, né? De a gente fazer essa tempestade de ideias antes da aula. Fiquem à vontade para participar, não é obrigatório. Continuando então a nossa aula, quais são os objetivos da Revolução Verde? E veja aí que a Caiane já apontou, né? Ó.
O discurso ideológico era de aumentar a produção de alimentos, né? A Kayane falou também no comentário dela, né? Foi aumentada a produção de alimentos e o objetivo era acabar com a fome no mundo. O grupo Rockefeller expandiu o seu mercado consumidor. Gente, levantando até um pouco assim de teoria da conspiração, só para a gente apimentar aqui a nossa aula, dá a ideia que na realidade eles só queriam vender as novas químicas, os novos compostos químicos que eles estavam desenvolvendo, as novas tecnologias, e criaram todo esse discurso ideológico para vender mais, para enriquecer em cima da fome, vamos dizer assim, né? Que é até meio ruim, meio chato da gente pensar, né? Que existem pessoas nesse sentido desenvolvendo riquezas, bilhões e bilhões de dólares em cima da fome, né? É complicado. Só lembrando, pessoal, se alguém estiver achando pequena a letra na tela, pode ser que tenha algum novato por aqui, né? Não sei. É só dar o zoom aí no Meet, tá bom? Lá no YouTube não vai dar, né? Mas aqui no Google Meet é possível você dar o zoom aí na tela com o formato, fazendo pinça, né, na tela. Quais são as causas, gente? Vamos ver aqui, ó. Resposta para a carestia de alimento. Então, a proposta do Rockefeller, desse grupo, dessa fundação, é o seguinte: se tiver mais alimentos, é a lei da oferta e da procura, pessoal. Se tem mais produtos na praça sendo vendidos, então esse produto vai ficar mais barato. Se tem pouco produto na praça, o produto então fica mais caro. Então, seguindo essa premissa, eles disseram: nós vamos produzir mais alimentos e aí o preço vai cair e os pobres então terão acesso a esses alimentos, né? As pessoas que passam fome. Falta de suprimentos alimentícios regional ou nacional. Então, eles identificaram isso e disseram que se a gente produzir mais alimentos, vai atacar essa problemática de falta de alimentos em algumas regiões ou nações. Vamos combater essa questão, né, de atos econômicos ou política militar, transformar a questão da fome no mundo como um ato econômico, não ou política militar. A gente vai atacar isso e vai vamos colocar na mão dos produtores essa questão alimentar do mundo. Vamos acabar com a fome sem estar esperando os políticos, sem estar esperando esses atos econômicos. A gente mesmo que vai acabar com isso, e etc. Historicamente, a fome ocorre por causa de secas, falha na colheita e pestes, e também por causas criadas pelo homem, como guerra ou políticas econômicas mal planejadas. Então, se uma região ela é seca, então nós vamos adaptar essa terra para produzir mesmo nessas limitações. Se tem pestes, se tem pragas, se tem alguma outra coisa nesse sentido, nós vamos também criar sementes, nós vamos criar sementes que sejam adaptadas a essas pestes, a essas pragas, e inclusive para a própria semente, na hora que for produzindo ali a plantinha, que essa plantinha já tenha um defensivo ali natural, entre aspas, natural, que eu digo que já vem nascendo com ela, mas na realidade foi tudo criado em laboratório, foi tudo, né, planejado dentro de laboratórios. E aí essa planta, ela não vai receber essa praga, ela não vai pegar essa praga, a lagarta não vai atacá-la, porque ela vai ter ali um defensivo natural. Bota aspas nisso, né, gente? Natural não. Características. Bem, qual é a característica da Revolução Verde? O que a Revolução Verde representa, gente? São muitas coisas. Não é só produzir muitos alimentos. Para mim, produzir muitos alimentos, muita coisa precisa ser feita. Olha aí, pessoal, uso de cultivares, que são plantas com melhor resposta a fertilizantes e maior resistência a pragas. O que eu disse agora há pouco, então, para vocês, né? A gente já cria plantas que elas vão responder a fertilizantes. Na hora que a gente aplicar fertilizante nessas lavouras, eles vão absorver com mais facilidade, mas as pragas não. As pragas, elas vão ser mais resistentes, elas vão ser mais, né, resistente, essa é a palavra, né? As pragas, elas vão então vão possibilitar uma produção maior. Segundo pontinho, gente, gerenciamento de produção, a maior produtividade em uma área menor. Então, antes, pessoal, para mim ter uma grande produção, eu precisava plantar uma área muito maior.
Por quê? Porque eu perdia muita coisa também para as pragas, eu perdia muita coisa também porque algum trecho daquela terra não era tão fértil. Então eu tinha que plantar uma grande área para ter uma grande produção. Agora não, como eu controlo tudo isso, essa questão das pragas, essa questão da terra não ser tão fértil, como eu controlo tudo isso, eu vou poder produzir num espaço menor e uma produtividade maior. Cruzamento genético de plantas para garantir alto desempenho. Como é que faz, pessoal? Uma planta que geralmente ela é adaptada, por exemplo, ao semiárido, que é a nossa realidade, pessoal, eles pegam então um DNA, uma estrutura genética daquela planta e cruza com outra, para que essa outra planta, sei lá, chutando aqui exemplo, tipo a uva, ou outro tipo de cultura que só se desenvolve em áreas relativamente frias, né, de clima um pouco mais temperado, elas não sejam próprias de clima tão seco como o nosso. Então você faz esses cruzamentos para que de repente a uva possa ser desenvolvida também em áreas de clima extremo como o nosso. É só um exemplo assim bem tosco, tá bom? Só para vocês compreenderem. Aplicação direcionada de insumos, pesticidas e fungicidas, uso de fertilizantes sintéticos, equalização de limitações do terreno, como falta de irrigação. Então eu vou estar resolvendo essa falta de irrigação natural e eu vou estar trazendo uma irrigação artificial para estar suprindo essa ausência de chuvas, no caso nosso aqui. Pesquisa para melhor desempenho de implementos agrícolas, plantadeiras e colheitadeiras. Mudança da estrutura fundiária que ficou voltada à produção em larga escala. Bem, essas são as características mais gerais da Revolução Verde. Essa última característica aí, pessoal, olha, veja que os países eles se voltaram para a produção de alimentos em grande escala e deixaram os pequenos produtores de lado. Veja aqui, ó, a mudança da estrutura fundiária. Estrutura fundiária, pessoal, estrutura de terras. Terras distribuídas na população em geral. Então, a quantidade de terras que está na mão de uma pequena parcela da população acabou se acentuando cada vez mais, pessoal. Em vez de haver uma distribuição de terras para os pequenos agricultores também participarem dessa revolução, muito pelo contrário. Essa concentração de terra acabou se acentuando cada vez mais, ou seja, é uma grande quantidade de terra na mão de pouquíssimas pessoas, geralmente senadores, deputados, cantores sertanejos, que é o nosso caso aqui no Brasil, né? E os pequenos produtores, aqueles da agricultura familiar. Hoje é uma... Opa, diga. Boa tarde, eu não sei quem falou aí não, mas boa tarde. Seguindo então, pessoas. Passei então aí as características da Revolução Verde. Para quem chegou aí depois, pessoal, vocês vão ter acesso a esse slide. Eu vou mandar esse slide no grupo. Também vai estar na descrição do vídeo, que eu vou postar lá no YouTube também. Tá bom? Vocês vão estudar para avaliação através desse slide, ok? Pontos positivos e pontos negativos da Revolução Verde. Vocês precisam ter sempre isso, até para desenvolverem textos, pessoal. Quando vocês estiverem lá pelo 3º ano, que vier os Enems da vida, vestibular e tal, vocês vão precisar conhecer esses assuntos e defender ou criticá-los. Vocês precisam ter posicionamentos em relação a eles, tá bom? Vamos lá. A eficiência no campo, ponto positivo, né? Fazer com que a produção no campo seja eficiente. Avanço na produção e a pesquisa de alimentos são apontados como as principais vantagens do conceito da Revolução Verde. Coisa boa, né, gente? Desvantagem. Bem, ambientalistas e pesquisadores fazem algumas críticas, né? Historiadores, ambientalistas e pesquisadores. Entre as principais críticas, vamos observar aqui, pessoal, esgotamento do solo, você usar demais, né, uma mesma área, então você esgota ali as características daquele solo. Erosão, gente, são os sedimentos do solo sendo carreados para as áreas mais rebaixadas do relevo, pela ação de vento, de chuva, a terra mesmo sendo levada, né? Erosão. Alteração do ecossistema para a implantação da lavoura. Ecossistema, gente, são
todos os seres vivos e não vivos que compõem uma paisagem, tanto os animais quanto o próprio solo, o ar, a água, todo esse conjunto que fazem parte de um ambiente natural. Então você vai e insere nesse ambiente um elemento que não havia nele ali naturalmente, então você altera toda a relação que havia ali entre aqueles elementos que compunham aquele ecossistema, tá bom? Se você coloca ali uma nova árvore, um novo tipo de componente no solo, então as joaninhas que haviam ali pode ser que não se adaptem, né? As formigas, os animais em geral. Então você altera todo o ecossistema, além do desmatamento para fazer essa produção de soja, de milho e etc. Para quem está chegando aí, gente, vocês depois acessem esse vídeo que eu vou estar postando aí até a noite, tá bom? Eu vou postar no grupo da sala de vocês. Eu vou postar esse vídeo lá no YouTube, aí vocês vão e pegam o início da aula, tá bom? Ok? Esse slide também vai estar na descrição do vídeo, é porque tem gente chegando aqui, eu tenho que estar atualizando, né, gente? Priorização à estrutura fundiária, prejudicando a produção familiar e fomentando o êxodo rural. Olha aí, 3 questões aí, gente, negativas. Priorizar a estrutura latifundiária. O latifúndio, gente, é o grande aqueles grandes produtores que são donos de grandes extensões de terra. Então você prioriza os grandes e não olha para os pequenos da produção familiar. Incentivando o que, pessoal? O êxodo rural. O que é o êxodo rural? Saída do campo para a cidade. Já que não tem trabalho aqui para mim, já que eu não tenho terra aqui, já que agora essa terra é toda para a produção de milho, de soja e tal, e eu não tenho trabalho aqui, até porque as máquinas tomaram a minha função que eu desempenhava aqui nessa terra, então eu vou para a cidade. Aí vem a questão da violência nas cidades, porque essas pessoas nem todas conseguem trabalho na cidade, elas não têm uma escolaridade legal e tal. Aí você pensa vários fatores, pessoal, porque tipo viram um efeito dominó. Vocês podem esticar várias coisas, eu poderia falar vários problemas em decorrência disso daí, mas fica aí para a mentezinha de vocês pensarem sobre isso. Então, ó, apresentei aí pontos positivos e alguns pontos negativos, que é interessante vocês dominarem sobre esse assunto. Agora, apresentado numa tabela para ficar mais organizado, é a mesma coisa, viu, gente? Ó, colocou numa organização diferente, ó. Prós, aumento da produção de alimentos. Já havia dito, né, ó. Ainda acerca dos prós, pessoal, ó. Provocou a diminuição dos preços dos alimentos. De fato, diminui o preço dos alimentos, né, pessoal? Mas nem sempre está acessível a todos, de qualquer forma. Ainda assim, os pobres ainda são deixados de lado nessa agricultura familiar e essas pessoas vão para a cidade, mesmo esse alimento estando mais barato, mas mesmo assim ainda não está acessível para quem passa fome. Os contras, gente, olha, não solucionou o problema da fome, que eu também já havia falado, né, gente, ó. Aumentou a concentração de terra, quer dizer, as terras já estavam na mão de poucos e aí você concentra mais ainda, fazendo com que aquele pequeno produtor, ó, se embora, vá para a cidade. Levou à migração do pequeno produtor, que eu acabei de dizer. É só a mesma coisa, gente, o que eu já havia falado anteriormente, só que apresentado numa tabelinha, tá bom? E aqui no Brasil, a Revolução Verde. O perfil da agricultura brasileira mudou completamente após a adoção dessas práticas da Revolução Verde. Isso ocorreu no período militar, né, gente, ali depois da década de 60 e 70, mais especificamente, que quando ocorre o milagre econômico, que inclusive até hoje é falado desse milagre econômico que ocorreu lá no regime militar, né, quando o Brasil era governado pelos militares, de 64 até 85. E o milagre aí, ele é colocado entre aspas, né, gente? Porque, assim, foram muitos mecanismos que fizeram com que o Brasil crescesse seu PIB e tal, mas o pobre foi deixado de lado, gente. Inclusive, o economista da época, o presidente, não, o ministro da economia da época, que agora eu não lembro o nome, né?
ele disse assim, é preciso primeiro fazer o bolo crescer para depois diminuir. Então ele estava defendendo que primeiro o Brasil estava crescendo o PIB, mesmo que tivesse na mão de poucos, mesmo que essa riqueza toda estivesse ali concentrada na mão de poucos. Mas ele defendia o seguinte, primeiro a gente faz crescer, depois a gente distribui. Ou seja, pessoal, até hoje a gente está esperando esse bolo ser distribuído. Claro que a pobreza no Brasil diminuiu, mas resolvido não está não, ainda temos uma grande concentração de riqueza, uma grande concentração de terra, muita gente passando fome, tanto nas cidades quanto nos meios rurais. Então esse bolo parece que ainda continua trazendo problema para a gente, né, na mão de poucos, ok? Revolução Verde ainda no Brasil, a partir da produção em larga escala, o país passou a condição de exportador de alimentos, milho, soja, café, e entre outros, né, ó. Inclusive tá aí, ó, entre os produtos de elevado desempenho são basicamente esses dois os mais expressivos, que são o milho e a soja. Com a matriz agrícola voltada para as vendas externas, o Brasil instituiu agências de fomento e pesquisa. Entre essas agências nós temos aí a Embrapa, que foi fundada em 73. Ou seja, gente, a produção desses alimentos, desses produtos agrícolas, não é voltado para acabar com a fome no país. Um programa voltado para a distribuição de alimentos para quem não tem acesso a esses gêneros para a sua alimentação diária. Não, é para exportação, é para ganhar dinheiro, é para acumular riqueza. Então vejo que é uma coisa meio distorcida. Eu coloquei esses gráficos através de desenhos, né? Porque pode de repente facilitar a compreensão de vocês. Veja se dá para me apontando aqui. Esse cifrãozinho que está aqui, né, gente? Ó, no lado esquerdo da tela de vocês, né? Foram investidos grandes quantidades de dinheiro para se desenvolver essa Revolução Verde, né? Outra característica, a formação de centros urbanos no interior, né? Mas também veio o desemprego, o êxodo rural, crescimento desordenado das cidades, porque esse trabalhador que vai para a cidade, geralmente ele vai formar as favelas das cidades. Esse trabalhador não vai ter acesso aos empregos de qualidade, porque ele não tem escolaridade. Um monte de coisinha aí, né, gente? Ó. Agora lá em cima, ó, foi desenvolvido técnicas agrícolas, a indústria se desenvolve, o setor de serviços também se desenvolve. Vamos lá, outra característica agora no trabalhador também, ó, mudança no perfil do trabalhador. Esse trabalhador do campo não vai mais ser suficiente que esse trabalhador tenha só o ensino fundamental. Ele vai ter que ter alguma característica a mais. Ó, o que está aqui abaixo, a mão de obra agora é qualificada. Domínio do maquinário agrícola. Esse trabalhador no campo agora tem que dominar também isso aqui. Aqui, ó, modernização agrícola, industrialização do meio rural, máquinas, competitividade, maior produtividade, desenvolvimento aqui embaixo de pesquisa. Só resumindo, né, gente? Essa telinha aqui eu não vou ler, porque é basicamente tudo que eu já falei, só que ele coloca numa tela só, tá bom? Resumo que vocês vão ler quando vocês estiverem estudando em casa aí para avaliação, tá bom? Eu não vou ler novamente porque vai se tornar redundante, tá bom? Mas depois vocês leiam quando tiver. Vamos a mais uma crítica. Técnica, a técnica é o prejuízo gerado ao meio ambiente. Na parte técnica, a crítica que eles fazem é o prejuízo gerado ao meio ambiente. Na parte social, o capitalismo ele gera uma formação social de exclusão pela desigual concentração e distribuição da propriedade da terra. O que eu falei para vocês, grandes parcelas de terra na mão de poucos. E a parte econômica, qual é a crítica também? Custos produtivos crescentes causados pelas interferências climáticas, uso de produtos químicos, escassez de recursos naturais, entre outros. Mais críticas aí que foram feitas. Terminamos então, pessoal, esse é o nosso conteúdo, Revolução Verde, tá bom? Passando agora aqui para as atividades, novamente nós temos o fórum, que eu já havia passado semana anterior, né, na nossa palestra lá sobre o poder do hábito.
Só que essa semana a gente tem conteúdo propriamente dito da disciplina. Veja, pessoal, esse é o nosso blog, tá bom? Eu vou mandar o endereço do blog de novo lá no grupo da sala de aula de vocês, no WhatsApp. Mas eu vou dizer, né? geograficasaladeaula.blogspot.com. Esse é o endereço. Quando você entrar, gente, na primeira página do blog, algumas pessoas já identificaram isso. Para algumas pessoas já vai soar até redundante. Eu estou explicando isso de novo, mas alguns tiveram uns probleminhas aí, ó. Veja que a turma de vocês, pessoal, tá aqui embaixo, ó. José Cláudio de Araújo, 2º ano, arquivos. Tem gente que vai pro 1º e 2º ano que aparece, a gente aqui, ó, RCB significa que é a escola lá do Graça, Raimundo da Cunha Brito. Então não é vocês. Então vocês têm que vir para esses arquivos aqui bem embaixo, José Cláudio de Araújo. Aí tem o primeiro arquivo, ó, Fórum, ó, a data de hoje, Revolução Verde. Então você clica aqui, vai aparecer essa matéria, você vai ler essa matéria, é uma notícia que está dizendo aqui, ó, a Revolução Verde provocou a obsessão da Índia com arroz. Então veja que a Índia, pessoal, em vez de estar desenvolvendo uma agricultura diversificada de vários gêneros agrícolas, não, ela desenvolve apenas um gênero agrícola, apenas uma cultura agrícola. E essa matéria vai tratar disso, vai fazer algumas críticas, vai passar algumas ideias e vocês vão comentar. Vai ter 2 perguntas lá. Repito, não é obrigatório. Se você não quiser, não tem problema. Só equivale a ponto extra. Eu não vou tirar ponto de quem não participar, tá bom? Seguindo, agora nós vamos para uma atividade que é obrigatória, viu? Ó, a anterior é opcional, é só se você quiser. Já essa, ela é obrigatória, tá bom? Como tá bem destacado aí. Vocês vão usar, pessoal, o mesmo documento que vocês usaram na semana passada. Quem fez, claro. Quem não fez, vai entrar ainda a primeira vez. Eu deixei esse arquivo lá no Google Sala de Aula. Para algumas pessoas que entraram em contato comigo no privado, eu mandei o link mesmo, porque a pessoa estava tendo problema para acessar e tal, eu mando o link. Inclusive, se alguém tiver problema em acessar pelo Google Sala de Aula, tiver problema ali, ou ele nem tem acesso ao Google Sala de Aula, não tem problema. Você baixa o Google Documentos, você vai precisar pelo menos desse aplicativo, mesmo que você não tenha o Google Sala de Aula. Você vai baixar o Google Documentos, vai entrar com o seu e-mail de aluno, tá bom? Que é aquele que @aluno.ce.gov.br. Se você não tiver esse e-mail, entre em contato comigo também para a gente providenciar o seu e-mail. Aí eu vou precisar só da sua data de nascimento e pronto, vai dar certo. Então, vocês vão entrar nesse Google Docs, é o mesmo, pessoal. Toda semana vocês vão entrar no mesmo arquivo. E aí vocês vão continuar essa atividade. Lá já vai ter uma, quem fez, né, claro, da semana passada, já vai ter 2 perguntinhas lá. E vocês vão acrescentar abaixo, calma. Vocês vão acrescentar abaixo, vocês vão baixar essa página e colocar essas 2 perguntinhas que eu tô colocando aí para vocês. Lá vão ter 2 perguntinhas padrões, vamos dizer assim, vocês vão alterar, tá bom? Vocês apagam e colocam essa daí. Eu vou mandar no grupo também, até para facilitar vocês copiarem lá no grupo do WhatsApp e colarem aí no Google Docs, tá bom? Lembrem de colocar a data de hoje, que aí tá 12 de agosto, né? No caso, hoje são 19, então você altera, coloca a data direitinho. O assunto da aula, Revolução Verde. Coloca as 2 perguntas. Quais são os pontos positivos da Revolução Verde? Pronto, acessa lá o arquivo. Não é obrigado copiar e colar, gente. Você pode falar, eu prefiro assim. Eu acho muito mais bonito um trabalho assim, pessoal. Quando você fala com as suas palavras, ou que seja palavras mal aplicadas, de forma desconecta, mas eu prefiro que seja você mesmo, as suas palavras. Tu pode ir lá olhar o arquivo de novo que o professor passou, mas você, com suas próprias palavras,
faz esse textinho, tá bom? 5 linhas entre as duas questões. Pode ser 3 em uma, 2 em outra, ou 4 em uma e uma linha em outra. Tem que dar 5 linhas nas duas questões. E a segunda questão, quais são os pontos negativos da Revolução Verde? Tá bom? Bem facinho, bem tranquilo. É isso aí, viu, pessoal? Obrigado, finalizamos aqui, tá bom? E agora passamos para tirar dúvidas, caso alguém tenha ainda alguma dúvida sobre sobre a nossa os trabalhos e etc, né? Se alguém tiver alguma dúvida, nossa, bastante gente por aqui, né? O povo tudo antenado, né? Alguma dúvida? Se não tiver, tá encerrado. Eu vou deixar uma dica aqui para vocês, mas na realidade essa dica que eu vou deixar nem é para os segundos anos, viu? O Ivanilson, o povo não dorme não, muito bem. Ó, essa dica que eu vou deixar aqui para vocês, inclusive eu vou entrar aqui no nosso blog, ó, geográficasaladeaula.blogspot.com. Aqui o nosso blog. Quando vocês entrarem aqui, ó, não vão logo comentando isso aqui não. Depois de fazer o portfólio de hoje, a gente já pode entregar? Gente, não precisa entregar não, viu, gente? Pronto, já que a colega falou aí, pessoal, eu vou então mostrar isso. O Ivanilson disse que tá dormindo sentado. Ô, coisinha chata, olha. Gente, olha, não precisa vocês entregarem não, viu? Quando você tá fazendo o seu trabalho lá, eu já tô vendo aqui. Inclusive, se alguém entrasse no link lá que eu mandei no grupo, eu vou mandar o link de novo, só pra gente fazer o teste aqui. Deixa eu parar aqui. Pronto, apresentar a tela inteira. Eu vou mandar de novo esse daqui, que inclusive algumas pessoas aqui participaram, né? Ó. Altera aqui. Qualquer pessoa com link. Qualquer pessoa desse grupo, não. Ai, eu tô me perdendo aqui. Pronto, agora sim. Pessoal, inclusive algumas pessoas tiveram dificuldade de acessar isso aqui porque eu não tinha feito essa configuraçãozinha. Aí foi chato, né? Mas agora vai dar certo. Mas lá para a atividade que eu passei tem que ter o e-mail de aluno, viu? Não vai resolver vocês entrando com qualquer e-mail aí não, do Gmail. Entre em contato comigo se alguém aí não tiver. Nossa, a internet aqui tá... Não vou dizer nada, né, gente? Eu tô mandando agora aí no grupo do segundo ano B. Entrem aí. Inclusive, pode entrar com e-mail normal, viu? Segundo A também. Pode entrar com e-mailzinho normal, tá bom? Que eu vou ver aqui agora, gente. Olha que legal. Vocês vão digitar... Ah, meu Deus, cadê a tela? Tá aqui. Vocês vão digitar qualquer coisa aqui sobre a aula. Ó, entrou alguém aqui, ó. Olha aqui, Luciano, Leopardo Anônimo. Podem digitar qualquer coisa, né, sobre a aula, uma palavra, uma frase, né, podem, inclusive, pessoal, vocês podem colorir do jeito que vocês quiserem, tá bom? Olha, ó, a Luciana, ó, digitando aí. Veja, pessoal, que vocês não vão precisar estar tirando print, vocês não vão precisar estar salvando, porque já é salvo. A Naira não entendeu. Ó, esse documento vocês acessam pelo Google Sala de Aula. Mas quem não tem o Google Sala de Aula, eu tô repetindo aqui porque a Naira comentou aqui que não entendeu. Eu enviei o link no grupo da sala de vocês, ó. Segundo ano A e segundo ano B. O link. Você entra lá no WhatsApp, clica no link e vai abrir aqui. Claro que você tem que ter instalado no seu celular o Google Sala,
o Google Documentos. É um aplicativo que se chama Google Documentos, tá bom? Então, tentem digitar em linhas diferentes, pessoal. Pode ir para outras linhas, entendeu? Os dois estão ali na mesma linha e tá dando um negócio ali meio louco, né? A Luciana e o Anônimo. Ó, tem alguém digitando lá embaixo, ó. A Luciana, né, ó. Veja que aparece até aqui de lado, né, gente? Ó, tipo um sumáriozinho, né? Que você pode ver todos o que está digitado. Quando vocês forem fazer o portfólio, já vai ter um documento que vocês fizeram semana passada aqui. Que não é o caso desse aqui é só um exemplo, né, gente? Aí vocês descem a página e coloquem as novas perguntas lá embaixo, tá bom, gente? Ó, pronto, a Naira Alves. Gente, eu sempre tenho dúvida se é Naira ou se é Naira. Desculpa, viu? Ela já tá digitando, então ela conseguiu. Vê lá em cima? Não, ninguém tá digitando lá em cima, mas tem várias pessoas aqui acessando esse documento. Ó, aqui na parte de cima a gente vê todas as pessoas que estão tendo acesso a esse documento, né? Olha aí. Tem um aqui que tá apagando, né? Ó, mostrando. Então, pessoal, não precisa, né? Deixa eu explicar só outra coisa. O único perigo é você digitar. O Leopardo disse que tá com sono. Quem já entendeu, pessoal, o processo aí da aula toda, já tá liberado, tá bom? Se você tiver com sono, igual aqui o Leopardo Anônimo, vou aumentar aqui essa bem grande aqui, né, Leopardo Anônimo, olha a cara dele, ó, de sono. Então, quem já tiver entendido, viu? Tchau e bênção, tá bom? Agora, quem quiser ainda tirar alguma dúvida, vai mandando mensagem aí, tá bom? Ó, gente, você só tem que conferir se a sua internet não caiu, né, gente? Porque se a internet cair, aí ele não vai salvar, não. Prestem atenção aqui, gente. Quando eu digitar alguma coisa aqui, ó o que acontece aqui em cima, ó. Salvando, ó. Salvando, aí depois que eu paro, ó, alterações salvas no Drive. Então, se você tiver conectado direitinho na internet, tudo que você for fazendo, você já vai conferindo lá em cima, ó. Alterações salva. Quando tá essa nuvenzinha com esse Vzinho, ó, quando eu clicar aqui, ó, todas as alterações foram salvas no Drive, tá bom? Se der algum erro, ele vai dizer, ok? Então, é só isso. Mas até hoje, ninguém teve problema não, gente. Na hora que vocês estão fazendo o trabalho, tudo já está sendo salvo na mesma hora. Eu digo esse negócio de cair a internet, mas é muito difícil isso acontecer, tá bom? Na hora que vocês estão digitando, a coisa já está sendo salva e eu já estou tendo acesso aqui. Claro que eu só vou conferir isso na semana que vem, mas é eu que vou acessar. Não precisa vocês mandarem para mim, mandar e-mail, mandar print, não precisa fazer nada. Eu estou pedindo mandarem fotos de quem está com dificuldade de baixar esse Google Documentos, porque a memória está cheia, porque não sei o que, etc. Aí eu estou abrindo umas exceções, tá bom? Mas para os demais, tudo ok. Vocês vão aqui no blog, para quem vai fazer atividade extra, não é obrigatória, é extra. Você entra no blog, procura sua turma aqui, ó, segundo ano José Cláudio. Ok, Luciana, eu vou mandar, tá bom? Já termina a aula aqui, eu mando. Eu vou mandar aqui agora, né, ao vivo. Vamos lá. Deixa eu mandar logo aqui. A Luciana tá pedindo aqui o endereço do blog. Eu já tô mandando no grupo, ó. Tá indo. O segundo A também, vou mandar logo, né? Tá indo. Pronto. Aí você procura sua turma, clica em fórum. Por que, gente, que eu tenho que fazer isso? Ah, professor, mas apareceu a mesma coisa. Gente, olha, mas quando eu clico na matéria, fica só ela na tela, ó. Não fica nenhuma outra, tá bom? Aí é onde aparece a opção, ó, digite seu comentário. Se eu não fizer isso, procurar minha turma e clicar lá em fórum e a data e tal, não vai aparecer a opção de digitar, tá bom? Veja aqui, pessoal, olha, tem duas perguntinhas sobre essa matéria. Ó, se você quiser fazer essa parte aqui, valendo ponto extra, tá aqui as perguntinhas que você vai responder, tá bom? Aí você coloca aqui, aí responde, tarará, tarará. 2, responde também, depois publicar, tá bom?
Ok, gente, tudo esclarecido. Acredito que morreu, né?